O Poeta das Sombras no Ano da Mente. No ano 3025, a humanidade havia evoluído de maneiras que ninguém jamais teria imaginado. As cidades haviam se transformado em vastas redes de luzes, sem um único edifício físico à vista. O mundo agora existia apenas na mente das pessoas, e os corpos haviam se tornado meras relíquias do passado. Tudo isso aconteceu devido a um evento inimaginável que ocorreu em 2025. Naquele ano, um pulso eletromagnético de origem desconhecida varreu a Terra, devastando todas as formas de tecnologia eletrônica. Os satélites caíram do céu, as redes de comunicação entraram em colapso e os sistemas de energia foram destruídos. A humanidade foi forçada a recuar para um estado anterior, onde a tecnologia moderna não era mais viável. Mas, como costuma acontecer em tempos de crise, os seres humanos começaram a se adaptar. Eles se voltaram para suas mentes, explorando o vasto potencial da consciência humana. Através de anos de pesquisa e experimentação, os cientistas descobriram como transcender as limitações do corpo físico e viver apenas na mente. Foi nesse mundo que o Poeta das Sombras, um artista solitário e enigmático, encontrou-se subitamente transportado. Ele não tinha ideia de como isso acontecerá, mas de repente estava flutuando em uma vasta paisagem mental, cercado por mentes brilhantes e vibrantes. A princípio, o Poeta das Sombras ficou perplexo. Ele não entendia onde estava e como havia chegado ali. Mas, como um verdadeiro artista, sua curiosidade superou seu medo, e ele começou a explorar este novo mundo mental. Ele percebeu que as mentes das pessoas aqui eram como cidades em si, cheias de pensamentos, memórias e emoções. E essas mentes podiam se conectar umas com as outras, formando uma rede de comunicação instantânea e compartilhamento de conhecimento. Era um mundo de pura consciência, onde a imaginação era a única fronteira. O Poeta das Sombras se aventurou mais fundo, mergulhando em mentes individuais para experimentar suas perspectivas únicas. Ele conheceu artistas que criavam paisagens deslumbrantes com pensamentos e músicos que compunham sinfonias de emoções. Ele se encontrou com filósofos que exploravam os mistérios do universo e cientistas que modelavam teorias complexas com a mente. Mas o que mais o surpreendeu foi a ausência de conflitos e rivalidades. Neste mundo da mente, não havia espaço para ódio, inveja ou violência. As diferenças eram resolvidas através do diálogo e da compreensão mútua, e a busca pelo conhecimento e pela beleza era o objetivo comum de todos. O Poeta das Sombras sentiu-se em casa neste mundo de mentes interligadas. Ele começou a compartilhar suas próprias criações, poemas sombrios que capturavam a complexidade da experiência humana. Suas palavras ressoavam nas mentes das pessoas, evocando emoções profundas e reflexões sobre a natureza da vida e da existência. À medida que ele continuava a explorar este mundo, o Poeta das Sombras começou a notar algo estranho. Ele percebeu que, apesar de toda a beleza e harmonia deste lugar, havia uma ausência de algo essencial, a experiência física. As pessoas aqui viviam apenas na mente, e seus corpos haviam se tornado vestígios do passado. Isso perturbou profundamente. O Poeta das Sombras era um amante da experiência sensorial, da textura da pele, do calor do sol, do aroma das flores. Ele se perguntava como era possível que as pessoas aqui pudessem viver sem essas experiências tangíveis. Ele compartilhou suas preocupações com aqueles que conheceu, mas muitos não entendiam o que ele queria dizer. Para eles, a vida na mente era a forma mais elevada de existência, e as sensações físicas eram consideradas primitivas e limitadas. Eles não viam valor na experiência do corpo. No entanto, o Poeta das Sombras não conseguia deixar de sentir que algo estava faltando. Ele se viu assombrado por visões de paisagens reais, de corpos humanos se movendo e dançando, de momentos de paixão e êxtase que não podiam ser replicados na mente. Foi então que ele fez uma descoberta surpreendente.
Em sua busca por respostas, ele encontrou uma mente solitária e isolada que compartilhava suas preocupações. Era uma mente antiga, uma das poucas que ainda se lembrava da época antes do pulso eletromagnético, quando a humanidade vivia com corpos físicos. Essa mente lhe revelou a existência de um portal dimensional escondido, uma fenda no tecido da realidade que ligava este mundo mental ao mundo físico que o poeta das sombras tanto ansiava. Ela explicou que, embora a maioria das pessoas aqui não desejasse mais a experiência física, ainda havia aqueles que ansiavam por ela, que sentiam falta das sensações e das aventuras que só o mundo físico podia oferecer. Determinada a encontrar esse portal, o poeta das sombras começou sua busca. Ele mergulhou fundo nas mentes das pessoas, explorando suas memórias e conhecimentos em busca de pistas. Ele consultou filósofos e cientistas, pedindo orientação sobre como encontrar o portal dimensional. Foi uma jornada árdua e desafiadora, mas o poeta das sombras não desistiu. Ele enfrentou obstáculos mentais, desvendou enigmas complexos e enfrentou resistência de mentes que acreditavam que ele estava cometendo um erro. No entanto, ele estava determinado a seguir seu coração e encontrar o caminho de volta para o mundo físico. Finalmente, depois de meses de busca incansável, o poeta das sombras encontrou o que procurava. Ele descobriu a localização exata do portal dimensional, uma fissura na realidade escondida no ponto mais profundo da mente de um cientista renomado. Com determinação e coragem, o poeta das sombras atravessou o portal dimensional e emergiu no mundo físico, em um futuro distante, o ano 3025. A sensação de ter um corpo físico novamente foi avassaladora. Ele sentiu o peso de seus membros, o vento em seu rosto e a grama sob seus pés. Era como se ele tivesse acordado de um longo sonho e redescoberto a alegria da experiência física. No entanto, ele logo percebeu que o mundo que o rodeava estava muito diferente do que ele conhecia. As cidades eram agora redes brilhantes de luzes, sem um único edifício físico à vista. As pessoas caminhavam pelas ruas como vultos etéreos, com mentes conectadas em uma rede de consciência global. O poeta das sombras percebeu que este mundo havia evoluído da mesma maneira que o mundo mental que ele deixará para trás. A humanidade havia transcendido a necessidade de corpos físicos e agora existia apenas como mentes interligadas. Ele ficou chocado ao perceber que a passagem do tempo havia feito com que sua busca pelo mundo físico parecesse vã. Este mundo era um reflexo do que ele havia deixado para trás, e a maioria das pessoas aqui não tinha mais interesse na experiência física. No entanto, ele não estava sozinho em sua busca. Assim como no mundo mental, ele encontrou outros que compartilhavam seu anseio pela experiência física. Eles eram uma pequena comunidade de indespertos, como se chamavam, que valorizavam a vida no corpo e buscavam manter essa tradição viva. O poeta das sombras se juntou a eles, e juntos eles exploraram o mundo físico, redescobrindo as maravilhas da natureza, a arte da dança, a música dos ventos e o calor do sol. Eles celebraram as sensações e os prazeres que haviam perdido por tanto tempo. À medida que os anos passavam, o poeta das sombras e sua comunidade se tornaram uma ponte entre os dois mundos. Eles compartilhavam suas experiências com aqueles no mundo mental, inspirando outros a explorar a vida no corpo. Eles também trouxeram consigo o conhecimento e a sabedoria daqueles que viviam na mente, enriquecendo o mundo físico com uma compreensão mais profunda da consciência e da mente. O poeta das sombras encontrou equilíbrio entre os dois mundos, continuando a criar suas poesias sombrias e compartilhando-as com aqueles que apreciavam sua visão única. Ele se tornou um símbolo de conexão e unidade, lembrando a todos que a verdadeira riqueza da existência humana estava na diversidade de experiências que podiam ser exploradas, tanto na mente quanto no corpo. E assim, em um futuro onde a humanidade havia transcendido suas limitações físicas, o poeta das sombras encontrou seu lugar como um elo entre dois mundos, lembrando a todos que a jornada da vida era uma busca constante pela expansão da mente e da experiência.
Edmilson Alves Pinto. Poeta das Sombras.